Olá, eu sou a Luana Luna, seja muito bem-vindo. Hoje a gente vai falar sobre um tipo específico de jornalismo, que é o jornalismo guiado por dados, ou simplesmente jornalismo de dados. Ele está diretamente ligado à tecnologia e ajuda muito o jornalista quando ele precisa analisar uma quantidade massiva de informações. Nesse vídeo, a gente vai discutir o que é jornalismo de dados, qual a sua importância, a pirâmide invertida desse tipo de jornalismo e a sua relação com o jornalismo investigativo. Na descrição, você vai encontrar as fontes bibliográficas de tudo que a gente vai falar por aqui, tá bom? Mas antes da gente começar, eu vou te pedir para você deixar o seu like e se inscrever no canal. Dito isso, roda a vinheta! Mas afinal, o que é jornalismo de dados? Quando se fala em jornalismo de dados, o ponto de partida costuma ser dois caminhos. Ou o jornalista tem uma pergunta que só pode ser respondida com dados, ou ele já tem uma base de dados e precisa investigar o que está ali. De uma forma geral, o jornalismo de dados é um processo com o objetivo de produzir notícias, obviamente, jornalismo, mas esse processo envolve obter informações, filtrar, organizar e analisar bases de dados. O professor de cyberjornalismo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Marcelo Trezel, define o jornalismo de dados como aplicação de técnicas computacionais e científicas em todas as etapas do trabalho jornalístico, da apuração à circulação do conteúdo. Esses conteúdos podem aparecer em vários formatos: textos, vídeos, narrativas interativas, visualizações ou até aplicativos. A forma mais comum que a gente vê em muitos jornais é o infográfico. Os dados vêm de fontes públicas e privadas, inclusive das próprias redações, podem estar em formato bruto, como planilhas e pesquisas, ou já organizados, como gráficos e tabelas. Essa prática está diretamente ligada ao aumento da produção de dados por governos e instituições. Hoje, essas informações estão mais acessíveis. Um exemplo é o Portal da Transparência. Aliás, o poder público tem obrigação de ser transparente. Se antes os dados serviam só para complementar a reportagem, hoje muitas matérias são inteiramente construídas a partir deles. É um jornalismo literalmente guiado por dados. Uma única base de dados bem organizada pode gerar várias pautas de grande interesse social. Mas por que ele é importante? O jornalismo de dados muda a relação com as fontes e amplia a capacidade de investigação de problemas sociais, já que dispõe de uma grande quantidade de informações. Mas como a maioria da população não tem tempo, ferramentas ou conhecimento técnico para analisar dados, essa tarefa acaba sendo assumida pelo jornalismo. Daí a importância do jornalismo de dados. O objetivo é transformar dados brutos em informação relevante. E, para isso, saber fazer as perguntas certas é fundamental. Questionar dados oficiais, evitar reproduzir discursos prontos e cruzar diferentes fontes são práticas essenciais para garantir rigor e credibilidade. Dados precisam de contexto. No jornalismo de dados, é importante ter em mente que os dados não falam sozinhos. Dados precisam de contexto para fazer sentido. Números isolados podem confundir mais do que informar. É a interpretação dos números dentro de um contexto que transforma dados em história. Perdão, que transforma dados em notícia. Se bem que uma reportagem nada mais é do que contar uma boa história. Então, desculpa, foi um erro, mas vamos prosseguir. Pirâmide invertida no jornalismo de dados. No jornalismo de dados, a lógica da pirâmide invertida ganha outra leitura. Segundo o jornalista inglês Paul Bradshaw, peço desculpas se a pronúncia estiver errada, mas segundo o Paul Bradshaw,
O processo começa com um grande volume de informações e vai se afunilando até chegar ao que realmente importa comunicar ao público. Por isso, o formato da pirâmide invertida. Já o professor Marcelo Trezel organiza esse processo em 5 etapas principais. Primeiro, compilação. Compilação é a coleta dos dados. Pode partir de uma pergunta ou de uma base já existente. Dados podem vir de fontes externas ou serem coletados pelo próprio jornalista. Limpeza. Aqui entra a verificação e a correção dos dados. Erros, duplicidades, inconsistências precisam ser eliminados para garantir a confiabilidade. Contextualização. Como eu já disse, é quando o jornalista analisa a origem dos dados e entende o que cada informação representa. O contexto nos diz quais dados são relevantes de acordo com o foco da reportagem. Uma planilha só faz sentido quando a gente entende o contexto dela. Essa planilha está se referindo a qual assunto? Contextualização é fundamental. Combinação. Nesta fase, os dados são cruzados com outras bases. É onde surgem as comparações e análises mais profundas. Comunicação. É a fase final, onde é preciso decidir como apresentar os dados ao público. Gráficos, mapas, infográficos podem comunicar melhor do que tabelas extensas. O objetivo é sempre transformar dados em informação clara, que o público possa entender. Então, vale reforçar: números ajudam, mas não contam histórias sozinhos. É a análise jornalística que contextualiza e dá sentido aos dados. Fontes no jornalismo de dados. No jornalismo de dados, as bases de dados são as principais fontes jornalísticas. Estudos, estatísticas, documentos oficiais e artigos científicos ganham destaque, as fontes documentais. Mas nenhuma fonte é neutra. Eu já falei isso no vídeo sobre tipos de fontes. Então, o jornalismo de dados, o jornalista, ele precisa tomar cuidado, porque os dados podem refletir interesses públicos ou institucionais. Por isso, o cruzamento de informações é essencial. Dados públicos, muitas vezes, já vêm organizados para sustentar determinadas narrativas. Cabe ao jornalista ir além do que foi divulgado oficialmente. Além disso, bases de dados podem conter erros ou omissões. Quando há lacunas, ouvir especialistas pode ajudar a fortalecer a reportagem. Mesmo no jornalismo de dados, entrevistas e observação continuam sendo fundamentais. Jornalismo de dados e tecnologia. O uso de dados no jornalismo não é novo. O que mudou foi a escala. Com a internet, os dados ficaram mais acessíveis. Nesse contexto, é importante a gente citar a Lei de Acesso à Informação de 2011, que foi um marco importante. Por quê? Porque obriga órgãos públicos a divulgarem dados de uma forma sistemática e reutilizável. A gente não vai entrar aqui na LAI, que é a Lei de Acesso à Informação, para o nosso vídeo não ficar muito longo. Jornalismo de dados e investigação. O jornalismo de dados dialoga diretamente com o jornalismo investigativo. Agora, é importante frisar: cuidado com o viés de confirmação. Os dados, eles devem servir para testar hipóteses, não para confirmar opiniões pessoais. Quando eu falo em hipóteses, é porque a hipótese é o ponto de partida no jornalismo investigativo. Eu ainda vou fazer um vídeo só sobre jornalismo investigativo, tá bom? Podem aguardar. Mas, por hora, é importante a gente pensar, se atentar, que quando se analisa dados em jornalismo investigativo, nem todo dado relevante para a reportagem é público. Documentos vazados também fazem parte desse processo e devem ser considerados. Claro, desde que tratados com rigor ético e técnico. O objetivo final
tanto do jornalismo guiado por dados, quanto do uso de dados em jornalismo investigativo, é transformar o conteúdo analisado em informação clara, responsável e de interesse público. Para a gente finalizar, a ética no uso de dados é indispensável. Eu não poderia finalizar esse vídeo sem falar de ética. A principal forma de você proteger dados pessoais das fontes é com anonimização. Anonimização é o processo de retirar informações que identifiquem uma pessoa, direta ou indiretamente. E quando se fala em dados sensíveis, o cuidado tem que ser redobrado. Informações sobre raça, religião, orientação sexual, de saúde ou orientações políticas só devem ser usados quando o interesse público for claramente maior do que o risco individual. Então, muito cuidado na hora de expor dados pessoais ou dados sensíveis. Bom, esse foi o nosso vídeo de hoje. Mas agora eu quero saber de você, estudante ou jornalista. Você se interessa por jornalismo de dados? Já trabalhou com esse tipo de análise? Tem alguma informação para acrescentar que a gente deixou de falar aqui? Me conta aqui nos comentários. Eu vou gostar muito de saber. É super importante a sua contribuição, tá bom? O que você acha de tudo que a gente falou, afinal? Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal. A gente fica por aqui. Um grande abraço!